para mais um aqui exercício de atrito. Exercício conceitual, exercício para você entender atrito. Um objeto de peso 20 newtons está em repouso em um plano horizontal. Quando recebe a ação de uma força motriz de intensidade igual a F. Está falando, os coeficientes de atrito estático e dinâmico entre o objeto e o plano horizontal valem, respectivamente, 0,6, 0,5, 0,6 o estático, 0,5 o dinâmico. Adote G igual a 10. Eu estou pedindo assim no A. Calcule as intensidades da força de atrito, de destaque e da força de atrito, tá errado aqui, tá bom? Seria de atrito estático e de atrito dinâmico. Bom, primeiro é o seguinte, sempre que eu tiver um bloco, seria legal a gente adotar as forças que atuam nele. Além dessa força F, nós sabemos que existe a força peso. Peso 20 newtons, está no texto. Além da força peso, como existe superfície, também tem força normal. Além da normal, eu tenho a força de atrito que sempre é contrária ao movimento. Então a força de atrito vai estar no sentido oposto ao movimento ou à sua tendência de se movimentar. Então está para a esquerda. Bom, a força normal é a força que está no eixo Y. E no eixo Y o corpo está em inércia, o corpo está parado. Então, como eu tenho 20 newtons para baixo, obrigatoriamente eu tenho que ter 20 newtons para cima para que as duas forças se anulem. Então, nós sabemos que a força normal vale 20 newtons. Porém, lá da minha aula teórica, lá quando eu falei para vocês de força de atrito, eu disse que, ao contrário de muitos livros didáticos, que a força de atrito ela pode ser 3. Eu tenho, no fundo, 3 forças de atrito. Eu tenho um atrito chamado de atrito estático. Eu tenho um atrito chamado de estático máximo. E eu tenho um atrito chamado de atrito dinâmico ou também atrito cinético, tanto faz. O atrito estático, ele não tem fórmula, não dá para você calcular. Ele não é um valor fixo. Ele é um valor crescente que chega até o valor do seu estático máximo, que pode ser calculado pela relação μ, coeficiente de atrito, vezes a força normal. No caso, é o coeficiente de atrito estático, que, segundo os dados do texto, vale 0,6 vezes a normal, que vale 20. Então, esse estático máximo vale 12 newtons. Se eu aplicar uma força maior do que 12 newtons, significa que ele começa a se movimentar. E se ele passa a se movimentar, surge ao corpo uma força de atrito que se opõe ao movimento, porém de intensidade constante e menor que a estática máxima, conhecido como atrito dinâmica, que é calculado em um valor fixo, dado por μ estático vezes a normal, μ dinâmico. E segundo o texto, meu μ dinâmico vale 0,5, a normal vale 20, então isso aqui dá um valor de 10 newtons. Se eu fosse representar tudo isso que eu falei até então, seria o seguinte: imagine um gráfico no qual eu avalio a força F que eu estou aplicando no bloco e o valor da força de atrito que atua sobre o bloco. Eu vou aumentando a força F, a força de atrito aumenta. Aumento o F, a força de atrito aumenta. Aumento o F, a força de atrito aumenta. Até chegar a um limite. Até chegar na iminência de se movimentar. Essa iminência de se movimentar é conhecido como atrito estático máximo, que nós calculamos que vale 12 newtons. 12 newtons aqui. 12 newtons aqui. Se eu aplicasse uma força de 8 newtons,
o meu atrito seria também de 8 newtons. Mas é o atrito estático, não estático máximo. O estático máximo vale 12. Ou seja, a partir de 12 newtons, o corpo começa a se movimentar. Então, se eu aplicar uma força de 12,1, por exemplo, passa a atuar no corpo um atrito chamado de atrito dinâmico. E esse atrito dinâmico tem um valor constante, equivalente a 10 newtons. Então significa que se eu aplicar 13 newtons de força, vai atuar sobre o corpo um atrito de 10. Se eu aplicar 14 newtons de força, vai atuar sobre o corpo 10 newtons de atrito. Se eu aplicar 15 newtons de força, continua atuando sobre ele o meu atrito dinâmico, que seria 10 newtons, já que ele está se movimentando. Bom, ele pede o seguinte no item A. Calcule as intensidades da força de atrito. Já calculei todas. A estática máxima e a dinâmica. E no B de bola eu estou pedindo: preencha a tabela a seguir com os valores da intensidade da força de atrito que atua no bloco e do modo da aceleração adquirida no bloco. Então vamos lá. Quando eu estou aplicando uma força de 10 newtons, 10 newtons está aqui, né? 10 newtons, eu estou ainda na reta do atrito estático. Significa que em 10 newtons eu ainda estou parado. Estático, eu vou ter sempre o atrito igual à força que eu apliquei. Então o atrito vale 10. Se eu estou parado, a minha aceleração é 0. 12 newtons. 12 newtons, eu estou na iminência de se movimentar. Então, se eu tenho 12 newtons de força, eu vou ter 12 newtons também de atrito, conhecido como atrito estático máximo. Porém, eu ainda continuo parado. Eu estou na iminência de se movimentar. Então, a aceleração é 0 ainda. Agora, 20 newtons já está mais ou menos aqui, ó. 20 newtons eu já estou em movimento. Então, atua sobre o corpo o meu atrito estático, o atrito dinâmico. Atua sobre o corpo um atrito que vale 10 newtons. Porém, eu estou em movimento, eu estou acelerado. E eu posso calcular a sua aceleração usando a segunda lei de Newton. Obviamente, na direção do movimento, que é a direção x. Lá no meu eixo x, a força que atua são F e atrito. Então vai ficar mais F menos atrito. Tudo isso é a soma de todas as forças. Tudo isso é igual a massa vezes a aceleração. A força F vale 20. O atrito vale 10. Então, 20 menos 10 é igual a massa é 2, porque o peso é 20. Peso 20, massa 2. Quero saber a aceleração. 20 menos 10 são 10. 10 é igual a 2A. Passo 2 dividindo, encontramos uma aceleração de 5 metros por segundo. E é isso, meus queridos. Espero que tenham entendido novamente esse outro exemplo clássico de força de atrito.